Olá, olá pessoal, boa noite. Atrasamos aí um pouquinho, mas vamos iniciar a nossa live. Eu e a Júlia Alcântara vamos conversar um pouquinho sobre sexualidade masculina e cuidado de si. Ei Pedro, boa noite meu querido. Ó, a Júlia entrou, vou convidar ela aqui para participar aqui conosco. Anne, Tereza, a gente está longe, mas a gente está perto, né, gente? Oi, Júlia! Oi, Tudo bom, querida? Desculpa aí o meu atraso. que isso? Como está você? Tudo bem? Tô bem, e você? Beleza, né? Essa quarentena às vezes vai se aprofundando aqui, né, na nossa rotina. Eu estou aqui no final de semestre finalizando correções, entregando menções e me preparando aí para a semana que vem, né, que vai ter um mini curso. Estou bem empolgado. Eu também. Poxa, vai ser legal. Hoje os inscritos vão receber, já receberam, na verdade, um pequeno e-book, né? E os próximos dias eu vou estar fazendo comunicação aí com vocês que se inscreveram. Mas, Tá querida, ótimo. olha, Segunda-feira começa. primeiramente, diga, o que você disse? Não, eu ia falar isso aí, segunda-feira começa. Segunda-feira começa. Queria, né, primeiramente agradecer você ter aceitado esse convite. Eu sei que, né, a gente, nessa rotina de trabalho, à distância, né, enfim, né, no meio da pandemia, a gente vive uma alta carga, né? Muitas demandas, muitas questões e assim, você ter se disponibilizar para a gente estar junto, está sendo maravilhoso. Então, eu queria, para começar, que você mesmo se apresentasse, né? Falasse um pouquinho para o público, enfim, brevemente a sua trajetória e a gente já começasse um pouquinho a falar do tema da monografia, né? Nesse título, fala um pouquinho do título, né? Sexualidade masculina e cuidado de si. E aí, de uma maneira bem espontânea, eu vou fazendo comentários e a gente vai trocando aqui informações. Com certeza. Assim, primeiramente agradecer, né? Já te agradeci várias vezes antes, mas agora, assim, na frente de todos, né? Que é realmente uma honra poder dividir esse espaço com você. Sou uma admiradora do seu trabalho desde a graduação, né? E, enfim, me apresentando. Me formei no Uniceub, né? E através dessa universidade que eu conheço o Lucas. Uhum. Já na graduação, meu interesse perpassava, assim, né? Por relações, por gênero, por sexualidade. Então, eu fiz alguns estudos nessa área, né? Já na graduação e tudo mais. E, como tá lá na bio, né? Eu fiz a minha ênfase em social e trabalhei num grupo que era específico para autores e vítimas de violência doméstica, né? Além de fazer um estágio no Sejus que Fã, com mediação de famílias e tudo mais. E, bom, hoje, formada já, por sorte, assim, logo que eu formei, eu consegui entrar nessas duas áreas que sempre foram do meu interesse ao longo da graduação, né? Que é a área clínica e também a área social, né? E aí, na área social, eu trabalho num abrigo que o nome grandão dele, na verdade, é assim, uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes que estão sob medida protetiva da justiça. Né? Então, lá eu também entro muito em contato com essas questões, né, de violência doméstica, violências, Uhum. abusos, etc. E no mais é isso, assim, eu acho que falando um pouco de Legal. mim, brevemente é isso. E aí esse tema, né? Assim, eu compartilhei hoje, né, num post falando um pouquinho da sua monografia. Você, então, no final da monografia, eu tive a honra, né, de participar da sua banca e você fez uma monografia sobre sexualidade masculina e cuidado de si. E esse papo, né, hoje assim mobilizado por esse tema, seria legal explicar, né, para as pessoas o porquê desse título, né, da onde você tira essa ideia de cuidado de si e o interesse pela sexualidade masculina, né, que nuances aí você está dizendo quando você fala de sexualidade masculina. E aí logo em seguida eu faço alguns comentários e a gente segue. Começou a travar um pouco aqui para mim, mas acho que parou.
Parou, parou. Então, parou, né? Então, esse tema eu acho ele bem intrigante, assim, esse título, né? Sexualidade masculina e cuidado de si. É, acho que principalmente pelo cuidado de si, né? Porque, enfim, ele é um conceito bem específico dentro do que eu trouxe na minha monografia, mas em alguma medida é uma coisa, assim, cuidado de si, cuidar de si, ao mesmo tempo é uma coisa que a gente tem escutado aí, né? De uma forma meio que bastante intensa no nosso Uhum. cenário, etc. Mas não é exatamente o cuidado de si que a gente pensa, né? Esse que eu abordei na minha monografia. E aí, enquanto a interesse, é, foi muito engraçado, porque assim, o Léo, né, que era meu orientador, ele instigava, né, incentivava que a gente fizesse a monografia sobre uma temática que a gente tivesse curiosidade, que despertasse nosso interesse, que essa questão do afeto poderia estar presente, né, o afeto no sentido de ter afeto para aquela temática e tudo mais. E como eu falei antes, né, relações e sexualidade sempre foi uma coisa que eu tive certo interesse, assim, de estudar. E depois vou até fazer um comentário em relação a isso quando eu estava fazendo a pesquisa, assim, de uma coisa que me embarcou bastante. E aí eu tinha umas perguntas baseadas por conta de alguns dados também, sabe? E aí eu queria compartilhar um pouco desses dados com vocês. Que era tipo assim, por exemplo, na época eu já sabia que os homens eles procuravam menos o serviço de saúde que as mulheres. Isso são dados de pesquisa que a gente tem. E, por exemplo, como na live anterior que o senhor comentou, né? Que eu não Uhum. esqueci o nome do psicólogo que estava com você, mas vocês falaram O sobre a taxa João de Holanda. suicídio, né? Isso, o João Isso, Holanda. João. Né? O homem é de 4 por 1, né? A cada 4 homens que se matam, uma mulher se mata. Coisas muito cotidianas para nós aqui do DF do Brasil. Diversas notícias sobre feminicídio, violência doméstica, e literalmente coisas que a gente vê no jornal, assim, constantemente. Eu sempre ficava muito intrigada, como, enfim, uma boa usuária de transporte público, a necessidade da gente ter um vagão para mulheres. Eu questionava, assim, eu ficava tipo, cara, o que que faz o governo precisar criar um vagão para mulheres, assim, onde Uhum. é estranho, né? É que é complicado precisar disso, né? Enfim, esses dados todos enfim, e não só esses dados todos, porque eu acho que aí o que a gente vai falar hoje é uma coisa muito presente na nossa vida e muito cotidiana, muito lado a lado. Me dava a sensação que eu tinha era assim, cara, os homens, eles pensam sobre a vida deles, eles se observam, eles observam a história deles, o que foi ensinado a eles, as experiências que eles tiveram na família. Isso passa por eles como assim, um questionamento, uma reflexão. E esses homens, eles pensam sobre o que eles fazem e o impacto que isso tem para as pessoas, para outros homens ou para outras mulheres, enfim, para a sociedade no geral. E foi esses tipos de questionamentos que me levaram a esse tema, né? E, enfim, eu quis delimitar a sexualidade porque o meu interesse era, tipo assim, cara, os homens, eles, por exemplo, se eles têm um problema com a sexualidade, como é que eles lidam com isso? Enfim, Uhum. coisas assim. E sempre levando em conta o aspecto social também, né? A repercussão dessa vivência pessoal no outro. E é muito interessante, né? Você, então, como uma mulher, né, reconhecendo essa territorialização dos espaços, né? Eu hoje, inclusive, trabalhando um pouco aqui nas questões do minicurso, me deparei com um texto da Lia Zanota Machado, que foi minha professora aqui da UNB, em que ela fez uma pesquisa com abusadores sexuais presos na Papuda, né? E ela teve acesso a 10 homens com quem ela pôde entrevistar, conversar, né? Saber um pouco do que motivou esses homens a cometerem abusos. E uma digamos, dos resultados, daquilo que ela encontra no discurso desses homens, é um discurso do impensado da sexualidade. Então, bem interessante a sua questão, né? Será que esses homens pensam, né, sobre os impactos de certos comportamentos no universo social e principalmente para com as mulheres, né? E aí o seu questionamento, né? Você como mulher e eu vendo um vagão específico para mulheres dentro, né, e territorializando, literalmente fechando esse espaço
muito por essa motivação do impensado da sexualidade masculina, né? Existe uma... A gente costuma dizer nesses estudos, né, de masculinidade que eu tenho em Sejaz, eu gosto muito do conceito de masculinidade hegemônica e masculinidades subordinadas ou cúmplices da Erin Connell, que vai falar que um modelo mais amplo de masculinidade acaba construindo discursos coletivos e que vão sendo incorporados, em alguma medida, vão, digamos, fazendo parte das ações ou performances dos homens. E eu me lembro, na minha adolescência, infância, escutar temas como assim, tal pessoa traiu tal pessoa, né? E aí o discurso do sujeito era, foi maior do que eu. Eu não tive controle, né? Esse tema da traição, né? Ou então, esses homens, mais recentemente que eu tive acesso, né, a essa literatura, vão dizer que não pensaram na hora de realizar um ato de abuso. E tendem, então, a responsabilizar, né, as mulheres pelo abuso que elas sofrem, né, o que é um contrassenso. Agora, é óbvio, né, que a sexualidade masculina ela não se reduz a essa tentativa, digamos assim, essa expectativa do impensado, né? Que mais, né, assim, Júlia, que te chama a atenção? E aí você não precisa reduzir a monografia, né? Até você me disse hoje, assim, depois já passou um tempo, eu tenho percebido várias coisas. Se você pudesse dizer, assim, coisas que você, como mulher, olha, né, ou vivenciou e sente incômodo ou te chama muita atenção em relação ao tema da sexualidade masculina. Então, eu particularmente, assim, coisas que eu reflito muito e ainda talvez não tenha chegado a respostas. Enquanto mulher, eu estava até pensando sobre isso, assim, recentemente, que é essa questão da amizade, né? Feminina e masculina, que eu acho que é um debate que ainda existe, é uma coisa que ainda parece que não é clara o bastante. Mas uma experiência que eu sempre tive, por exemplo, assim, e que vejo outras mulheres tendo, que é assim, a dificuldade do homem em entender o não, em entender as negativas. E também o quanto o fato de você, aquele famoso, né? Eu só sou legal, não estou dando em cima de você. Né? De você ser legal, de você ser educada, isso te dar a entender que você está sendo receptiva, que você quer ter uma relação sexual, que você quer se relacionar com ele de uma forma diferente. E quanto isso, por exemplo, às vezes no ambiente de trabalho, abre brecha para assédio sexual, assédio, sabe? Isso é um exemplo, assim, e que eu imagino que eu não seja a única mulher a enfrentar, assim. E essa é uma outra coisa que entra também essa questão de uma privação nossa, de onde eu me vejo ali novamente podada. Então, por exemplo, se num vagão eu não posso, num metrô, né, eu não posso pegar qualquer vagão, nas minhas atitudes, nas minhas relações, eu também não posso ser totalmente livre, porque se eu for legal demais, se eu for educada demais, se eu for carinhosa, se eu fizer um elogio, isso pode ser entendido como se eu tivesse dando espaço para que chegasse em mim, e, sabe? E isso eu acho complicado. Né? Pois é, né? A gente pensa, eu tô aqui, você vai falando, eu vou pensando aqui nessa questão essa performance, né, do impensado, né, que, digamos, orientaria muito do que se fala sobre a sexualidade masculina, desse modelo hegemônico, ela também é acompanhada de uma expectativa masculina de ser a pessoa que tem alguma iniciativa, né? Eu já fazendo alguns diálogos em grupos terapêuticos, alguns homens relatavam que sofriam chacota de outros homens e até inclusive de algumas mulheres por uma ausência de iniciativa, né? Por outro lado, e aí você está tocando o outro lado da moeda, né? Que é quanto que essa tendência a ter iniciativa para se provar homem é incômoda, porque ela te gera
digamos, ela te gera esse espaço, né, confuso de não saber até que ponto você pode ser totalmente espontâneo, né? E olha, você colocando isso, né, eu passando aqui na minha memória, também um pouco da minha experiência de vida, assim, como um homem cisgênero, heterossexual, né? Eu, eventualmente, já vivi situações também em que, eventualmente, na minha adolescência, enfim, eu me percebia dentro desse lugar, desse espaço de estar muito bem com uma amiga, mas, em alguma medida, perceber uma liberdade, uma espontaneidade dessa mulher e me vir um pensamento: você não vai fazer nada, você vai ficar calado, né? Você não vai se posicionar, né? O que vão pensar de você? Será que ela está se insinuando? Né? Pensamentos que, no fundo, dizem muito sobre essa subjetivação proativa, que não é uma proatividade saudável, né? É uma proatividade opressora, né? Em alguma medida dominadora. Né? Isso gera muitos incômodos. Né? Uhum. Enfim, não sei o que você pensa disso. Mas assim, continuando, né, o diálogo sobre a sua monografia, uma coisa que hoje eu parei para refletir e que muitas pessoas discutem também, né, é o tema da sexualidade. Né? Muita gente confunde sexualidade com o ato sexual. Né? E como que você enxergou essa ideia, sexualidade, dentro das suas pesquisas, né, das suas reflexões? Justo. Eu posso só fazer um resgate falando um pouco Claro, sobre Foucault e sobre o conceito, que aí depois eu acho por que favor, por favor. eu fico mais livre para citar isso. Inclusive, esse exemplo que a gente trouxe, ele entrou na minha pesquisa, né? E, enfim, mas vamos lá. Eu gostaria de explicar o cuidado de si para ele ficar claro desde o início, né? Claro, claro. Diante dessa pergunta que eu tinha, né, do tipo, e aí, os caras se observam, eles se pensam, eles têm algum tipo de propósito com eles mesmos, algum tipo de cuidado com eles mesmos, eles têm uma percepção de que isso repercute de alguma forma ou não nas relações que eles têm, né? E aí o conceito do cuidado de si de Foucault caiu tipo como uma luva, nisso que eu meio que queria estudar, né? O Foucault, ele é um filósofo, dentre tantas coisas, bem recente, assim, ele faleceu em 92, ou mito, 84, e ele ficou muito conhecido por falar de poder, né? Mas engraçado que para mim o primeiro contato que eu tive com ele foi muito uma sensação assim de alguém que fala de liberdade. Uhum. Inclusive ao falar de poder, a sensação que eu fico é de que ele fala de liberdade. E aí assim, ele tem essa visão de que o sujeito ele não é tipo Gabriela, eu nasci assim, sou assim, Uhum. vou morrer assim. Ele é um sujeito que ele sofre influências do contexto sociocultural que ele está inserido, mas que ao mesmo tempo ele tem autonomia, ele tem liberdade para repensar isso que ele recebe da sociedade e se propor a fazer algo diferente, se ele achar pertinente, necessário, etc. E ele leva muito essa filosofia como uma prática, né? A necessidade de fazer a filosofia como uma prática de vida e tudo mais. E aí o conceito do cuidado de si entra nisso. Nesse repensar a sua existência, refletir sobre a sua existência, sobre o que está sendo dado ali socialmente, culturalmente, se isso é pertinente ou não. Está muito relacionado a uma ética, né, uma moral e tudo mais. E o mais interessante de tudo é porque nesse conceito dele, cuidado de si, ele aponta essa relevância, né, de olha, é importante que você pense sobre sua vida, sobre sua existência, mas também é importante que você pense que isso tem um impacto. Você não vive sozinho. As pessoas são atingidas pelo que você faz, por quem você é. E aí você pode inspirar alguém, ou você pode fazer mal a alguém, etc. Enfim, então ele tinha essa consciência de que a gente formava um tecido social e que por isso era importante, né? Tem um peso enquanto sujeito, né? Enfim, aí eu pensei, massa, é isso que eu preciso usar para falar de sexualidade masculina. Uhum. E, sobretudo, é isso que eu vou tentar levar de alguma forma sutil ali nas minhas entrevistas para gerar alguma reflexão, algum movimento, né? Então é isso. Já nem lembro mais a pergunta que você fez, professor, honestamente. Não, não, você tá situando, na verdade, né, a ideia do cuidado de si
para pensar, e a pergunta é um pouco nesse sentido, assim, né? Como você enxerga a sexualidade, né? Porque existe uma tendência coletiva, eu até falei sobre Ah, isso sim. naquele post hoje, de associar muito sexualidade com sexo e Uhum. lembrando ali um pouco daquelas performances masculinas que são esperadas, né, dentro da masculinidade hegemônica, a gente tem a ideia de um sexo que é muito fundado no biológico, né? Então é como se fosse orgânico, e aí é maior do que eu não me controlo, né? Então o homem muito também sendo identificado a partir do seu pênis, de uma expectativa de um comportamento heterossexual necessário, compulsório, Sim. né? E aí pouco se pensa nessa dimensão que eu acho que é a beleza do seu estudo, né? Que é a dimensão ética, estética, que envolve relações de poder, mas que envolve posicionamentos, né? Que eu acho que o cuidado de si traz. E aí eu queria escutar e falar um pouquinho disso, né? Sexualidade, né? O que é isso para você? Assim, vamos tocar um pouco nesse ponto. Também tem umas ideias aqui. É? Ai, vai ter troca. Então, aí na verdade, assim, eu nem sei se eu falo de mim ou se eu falo um pouco do que eu encontrei na pesquisa e que eu acho que é o que a gente encontra Uhum. ao entrar em contato com isso. Que assim, você colocou inclusive no post, se não me engano, né, que você fez mais cedo. Eu fui perguntar para esses participantes, né, o que é sexualidade para você? Eu acho que até mesmo se a gente for perguntar aqui, talvez surjam coisas parecidas, até mesmo de mulheres. É que sexualidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o ato sexual, mas é um ato sexual em que o pênis está presente, Uhum. entende? Então, é claro, né, gente, através de diversas falas, mas perceber que existe uma lógica falocêntrica, né, em que sexualidade está muito relacionada ao pênis, e que sexualidade se reduz muitas vezes à experiência sexual, ou à masturbação, por exemplo, né, própria, etc. E, e eu acho que talvez sexualidade seja mais que isso, né? E eu acho que principalmente pensar que sexualidade, ou até mesmo o ato sexual, pode ser mais que pênis. E por que que eu achei super interessante entrar nesse ponto, por exemplo? Porque. E aí eu vou até retomar a questão do cuidado de si para dizer que, assim, por mais que eu esteja focando tanto aqui, né, ainda mais como mulher, né, nessa tecla do é preciso pensar no outro, a gente vê que os homens, por não pensarem neles mesmos, né, eles causam muito problema pessoal também, né? Não é à toa que são os que mais matam e mais morrem, por exemplo. Uhum. Mas aí onde é que isso entra aqui? É que essa lógica falocêntrica, por exemplo, eu vejo que muitas vezes é causa de sofrimento psíquico para o homem, porque assim, se surge um problema de ereção ou de ejaculação precoce, por exemplo, isso é o suficiente para lascar com a autoestima do cara. E às vezes romper relações, enfim, você pode dividir também o quanto você acha que isso pode se tornar problemático para o próprio homem, né? E, e o quanto isso limita também, eu acho que a questão da experiência, da relação com o outro, e a experiência com o próprio corpo, com o corpo do outro. Eu lembro que, por exemplo, um dos meus entrevistados, ele falava assim, essa questão do quanto mexia sensivelmente com ele fisicamente a questão do cheiro, do olhar, e que isso movimentavam uma energia nele. Então, assim, veja o quanto a sexualidade pode estar fora do pênis, né? Enfim, um comentário. Né? Interessante essa questão. Eu concordo com você. Eu acho que a tendência coletiva, né? É uma, digamos, se a gente pensa em modelos culturais que são hegemônicos, e eu olho, por exemplo, para a minha experiência, você está falando um pouco também da sua e da própria pesquisa, outras pessoas talvez poderiam até citar aí no bate-papo, se para elas também foi assim. Eu aprendi, né, eu posso falar por mim, mas eu vejo na literatura, eu vejo que de fato muitas pessoas associam sexualidade a sexo. E ao sexo, né, como a Judith Butler fala, um sexo biológico, que é visto como dado e não como construído. Por isso, uma expectativa do que a gente chama lá de uma compulsoriedade, sei lá se eu posso falar isso, né? De um alinhamento sexo, gênero, desejo. Né? Então,
eu tenho pênis, logo devo desempenhar comportamentos masculinos esperados, logo se espera que eu desenvolva relacionamentos com mulheres, né? E relacionamentos com fins reprodutivos, com a expectativa de que o pênis seja o grande protagonista da relação sexual. E aí eu acho que você tem muita razão de perceber nesse diálogo dos participantes isso, né? E analisar um pouco isso, caminhando lá, né, pela sua monografia, a gente vê um pouco dessa análise, né? Que, em alguma medida, essa tendência falocêntrica, ela limita a nossa experiência mais estética, política, né, filosófica, de se experimentar como sujeitos, né? O que a gente chama de enlaces eróticos, né? E, de fato, o cheiro, ou então um enlace intelectual, uma troca intelectual, formas de contato que extrapolam outras sensorialidades, né? Própria pele, são, digamos, formas de vivenciar a sexualidade, né? Os afetos, eu acho que é uma pedagogia dos afetos. No entanto, a gente vive numa sociedade que culturalmente tem um padrão hegemônico falocêntrico e que tende a privilegiar os homens nas posições de dominação, né? E aí isso tem consequências graves. Mas eu fico me perguntando, né, Júlia? A gente está falando aqui muito de uma perspectiva, e aí seria legal até você falar para o pessoal que está aqui escutando, as pessoas podem estar escutando muito de uma perspectiva do homem cisgênero, heterossexual, né? E dentro seja da sua monografia ou seja das suas experiências, você percebe essa mesma tendência no universo LGBT? Ou você percebe diferenças? Como é que você enxerga esse mesmo tema, né? Esses mesmos padrões, eles se reproduzem aí também? O que você acha? Olha, eu penso que assim, se você nasceu com pênis ainda hoje, você vai ser provavelmente educado como um homem e vai ser cobrado como um homem, né? Uhum. Então, eu acho que por mais que depois se descubra, e eu digo isso ao menos na primeira infância, né? Por muitos com esse discurso, você não pode chorar, você não pode, enfim, ou melhor, precisa fazer diversas coisas para se afirmar como homem, né? E aí eu acho que nesse sentido o homem também é muito podado, né? A gente está falando aqui que mulher é podada, mas homem também é podado de diversas formas, né? Para se tornar homem. Então, mesmo quando depois ele se descobre alguma outra identificação, né? Seja a nível de se ver de uma outra forma ou desejar um outro público que não o feminino, você provavelmente ainda vai vivenciar coisas que vivenciaria numa relação hétero ou qualquer coisa do gênero, por conta dessa educação, dessa pedagogia que a gente vivencia aí, né? Os discursos. Eu imagino que não seja muito diferente, não. Escutar De os fato, assim, amigos, eu vejo que eles sofrem violência da mesma forma, se violentam, às vezes, também nas relações. uma coisa, né, assim, complementando, né, o que você diz, tem um livro, né, clássico aqui que eu estava até resgatando hoje, que é o do Parker, chama Corpos, Prazeres e Paixões. É lá de 91. Né? E aí, resgatando alguma literatura que falava sobre saúde masculina, saúde sexual masculina, uma resenha aqui da Wilza Vilela, estou até com ele aberto aqui no computador, ela falou uma coisa muito interessante, né, que eu acho que valeria a pena a gente refletir. Ela fala que o Parker identificou em algumas pesquisas, né, que na cultura brasileira, masculinidade e feminilidade do ponto de vista sexual teria muito a ver com padrões relativos a ativo, passivo, né, com penetrante, penetrado, né, mais do que, digamos, com as identidades rígidas que se colocam. E aí o Parker, já lá naquela época, ele estava discutindo homoafetividade e, inclusive, relações homoafetivas entre homens que se auto-intitulam heterossexuais, que aí é famoso, hoje a gente tem famosas identidades como góis, né?
as famosas discussões sobre como, por exemplo, caminhoneiros foram identificados como um público potencialmente transmissor do HIV para suas esposas e eles relatavam que não desenvolviam relações sexuais com outras mulheres. E essas pesquisas foram apontar que eles desenvolviam relações sexuais com outros homens dentro dessa lógica do penetrar, né? Do penetrar como uma necessidade básica e que deveria ser provada, né? Colocada. Então, em alguma medida, se a gente pensar nas relações homoafetivas, nas relações homossexuais masculinas, essa dinâmica de dominação, aonde aquele que penetra tende a, né, isso é uma tendência cultural, que tende a performar esse lugar, né, de um certo jogo de dominação, do certo jogo de status, justamente por ser aquele que com o pênis penetra, né, isso é algo que tem aí uma nuance profunda, né, dentro dessa discussão que a gente está falando. E aí, mais uma vez, a sexualidade sendo reduzida ao sexo genital baseado no pênis, reduzindo, né, um corpo a um aspecto biológico dado e não se percebendo a variedade de possibilidades construídas, né? É. Eu Pode posso falar, comentar uma Fabrício. coisinha? Claro, Duas, na claro. verdade. Eu tô conseguindo acompanhar alguns comentários aqui bem interessantes que estão fazendo, cara. Ah, sim, vamos conversar O com a pessoal galera. tá participando bastante. Mas o que eu ia dizer é que, assim, até mesmo na lógica, por exemplo, de duas mulheres, ainda reina essa história, né? De quem é o ativo e quem é o passivo. E esse ativo e o passivo, quando a gente vai para os estudos aí, né? O ativo é sempre o homem, né? O homem é quem busca, o homem é quem sobe, né? O homem é quem faz o desempenho ali, né? E a mulher é só receber, né? Ser amigável, ser afetivo e nananã. E o homem é a conquista, né? A procura, dá, etc. Enquanto isso, até mesmo essa lógica às vezes entra na relação entre duas mulheres, porque aí fica essa pergunta, né? Tipo, duas mulheres namoram, quem é a passiva e quem é a ativa, gente? Né? Uhum. Como isso entra, né? Até mesmo onde o homem não tá, isso entra. Uhum. E eu queria comentar assim que eu achei interessante. Nossa, eu acho que fizeram um comentário aqui muito bacana. Vou ler. Eu vi que homem trans, por exemplo, não tem pênis e passam por vários desafios bem interessantes. Ai, não tô conseguindo Bem ver. interessantes no que se trata de uma socialização masculina. A Tereza, sim. Sim, sim, pois Vamos é, né? falar um Porque pouquinho. o quanto é importante o pênis, né, para a masculinidade. Aí eu vi que algumas pessoas comentaram só que o cuidado de si parece meio ilógico, né? Porque ao se falar de homens, porque para ser homem, para se afirmar como homem, você não pode se mostrar vulnerável. Então, se você não é vulnerável, você não precisa nem se cuidar, porque você é forte, você é pronto, você é bom bastante. Então, quanto é perigoso isso também, né? O impacto, o interessante, né, nesse papo que a gente está tendo e que eu tenho cada vez mais percebido isso não só na pesquisa, sabe, mas nos grupos de homens que eu venho facilitando ou participando. Eu cheguei nesse movimento muito preocupado com aspectos internos, né? E hoje eu me coloco muito como um observador estudioso também, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é que cada vez mais fica evidente a consequência negativa no universo masculino da própria masculinidade hegemônica. Eu acho que é o que a Teresa trouxe ali em cima, né? Ela falou que parece que o cuidado de si e a masculinidade hegemônica não entrariam num campo comum por causa de uma expectativa de que qualquer vulnerabilidade masculina é vista como fraqueza, ou qualquer cuidado de si. E aí, desde o cuidado, né, mais simples, que é fazer sua própria comida, arrumar a cama, dividir as tarefas domésticas, cuidar, né, dos planejamentos familiares, até os cuidados mais elaborados, como um diálogo sobre saber pedir, saber dizer não, saber relatar ou identificar um sentimento, né? É claro, né, Aceitar ir ao gente, médico.
E isso, e qualquer médico, né? Qualquer médico. Qualquer médico. Os dados Procurar um apontam, psicólogo. os dados mais recentes, assim, apontam para uma grande, grande mesmo número de homens que morrem por causas evitáveis. Várias causas evitáveis que poderiam ser evitadas através de um acompanhamento médico. E aí isso nem se fala as resistências à psicoterapia. Mas esse tema, né, do cuidado é muito interessante quando a gente pensa na questão que você disse agora que a gente estava discutindo sobre o penetrar e ser penetrado, né? Que ela é tão reducionista mesmo da sexualidade humana, né? Eu acho que a Teresa até trouxe aqui as experiências dissidentes da heteronormatividade, como as transmasculinidades, vivenciam a sexualidade dentro de outras esferas que também passam pelo penetrar, o ser penetrado, mas que vão além, porque tendem, inclusive, a romper com esse reducionismo, né, do corpo biológico como um destino, né? E uma coisa que me chama a atenção nisso tudo, do penetrar e ser penetrado, é a hipervalorização da simbologia da dureza, né? Então tem aquela coisa... eu escutei uma piada recentemente num círculo familiar e foi uma senhora que falou que o pênis... ela falou assim, você tá bom... Falava para um senhor, você tá bom? Bom eu não sei, mas o que vale é se ele tá duro, né? Se tem um pênis duro. Mas essa dureza como símbolo, ela atravessa os corpos masculinos, né? Então, os impactos disso é uma rigidez, muitas vezes, na face, é uma rigidez nos corpos de uma maneira geral, corpos muito vistos para produzir, né? Corpos produzidos para produzir, né? E isso gera também uma dificuldade de identificar sentimentos e de literalmente sentir, né? Sentir, né? Seja uma tristeza, uma dor. Muitos homens relatam a ausência de choro na vida, o que inclusive é utilizado depois como uma forma de não identificação, de depressão, né? Então existe uma alta subnotificação da depressão masculina. E aí aqui a gente está entrando, né? Eu estou aqui viajando um pouquinho, mas a gente está entrando no como que não enxergar a sexualidade de uma perspectiva de cuidado de si pode ter consequências bastante pejorativas para todos, para todes, né? No caso aqui a gente está agora começando a tocar um pouco dessas consequências no universo masculino. E aí conta pra gente um pouquinho, né? Pra gente seguir com mais diálogos e mais reflexões que você teve lá na sua monografia, né? Além desse fato dessa tendência aí de perceber o sexo como um dado biológico, dessa necessidade de penetrar. Como é que é esse tema da pornografia? Né? Como é que é o tema da vulnerabilidade, então, que a Teresa tocou? Como é que você enxergou isso, querida? Então, vou comentar aqui algumas coisas. Interessante que ao tentar enxergar esse cuidado de si, eu via que ele aparecia nas falas, né? Uma preocupação muito pessoal, que não era tanto uma preocupação com o outro, enquanto aquela pessoa, vamos supor, com quem eu vou me relacionar, seja a nível de, sei lá, sou flertar, ou então de fato aí uma prática, mas sobretudo se fosse uma prática, que a preocupação era no desempenho, né? Aí eu acho que está um pouco entrelaçado com a pornografia, né? Então, tinha essa preocupação com desempenho, né? Em Uhum. desempenhar bem. Isso gerava angústia, ou isso às vezes até mesmo impossibilitava, né? De entrar de fato numa relação ali por conta dessa preocupação com desempenho. E aí eu não sei, talvez um pouco disso esteja de fato relacionado à pornografia, vamos supor, mais mainstream, né? Que Uhum. tem uma pedagogia por trás, uma lógica por trás, que, né, como a gente escuta dizer, é bem fora da realidade, mas que, enfim, monta todo esse teatro e às vezes, acho que até mesmo inconscientemente fica assim em busca disso,
Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que essa lógica do eu preciso dar, eu preciso oferecer, a mulher só vai receber, não vai fazer nada, o cara é o protagonista, gera essa pressão também de ter um desempenho. Porque, por exemplo, se o sexo é ruim, a culpa é de quem? Né? Por mais que às vezes nem se assuma, né? Não é nem legal falar de culpa, mas eu digo assim, meio que surge aquilo. Isso esteve um pouco presente na monografia, né? A questão do desempenho. Uma outra coisa também que eu só queria mencionar rapidinho, essa, essa fala do desejo como algo incontrolável, algo fora de controle. E que eu problematizo, porque eu acho que é problemático essas duas lógicas, do homem dar, do homem ser ativo, do homem ter que buscar, enfim. E, e também a do incontrolável, porque muitas vezes esse é o discurso usado, e eu não me engano se tem esse discurso no texto que você mencionou mais cedo, eu estou em dúvida se foi no texto que eu usei na minha monografia também, Sim, como mas justificativa para abuso, né? Que assim, não, eu abusei porque eu não consegui, eu não dei conta, é, eu não consegui parar. Porque tem isso, né? Se você está tendo uma relação com uma pessoa e você pede para ela parar, você infelizmente precisa, ou felizmente precisa parar, é uma questão de respeito. Mas depois, não, eu não consegui parar porque é incontrolável, né? Uma vez que eu fui, eu tenho que terminar de ir, né? não, interessante. Aqui, enquanto você falava, eu vi aqui dois comentários que eu acho que a gente posso dar uma contextualizada para o pessoal, talvez acompanhar aqui a gente, né? É, de fato, né, a ideia de cuidado de si, como você mesma trouxe, ela é muito mais ampla do que qualquer estereótipo de cuidado que está associado à feminilidade na nossa sociedade, né? Primeiro que cuidado ser associado à feminilidade Já está errado. é um reducionismo muito grande, né? Porque faz com que ao longo da história, a gente percebe essa ideia reduzindo, inclusive, as mulheres à experiência da maternidade, né, ou à experiência do cuidado do lar doméstico, o que limita, né, e eu gostei da ideia de que você trouxe lá no início da live, né, limita a liberdade. E Foucault, ele é bem crítico nisso, né? Ele está fazendo aqui um debate sobre quando o sujeito percebe-se como um sujeito histórico que tem suas idiosincrasias, que, ou seja, é único, pessoal, individual, mas está posicionado dentro de um conjunto de correntes, né, de padrões culturais que são complexos, históricos, e esse sujeito se percebe diante disso. Então, o cuidado de si tem a ver com cuidar-se, mas também perceber o quanto esse movimento de cuidar-se ou cuidar do outro impacta no social, no coletivo, no histórico. Então tem uma dimensão existencial individual, mas tem uma dimensão social, né? Então aqui a tia Nese, né, falou disso, tá? Então de fato a gente não está trabalhando as duas coisas como idênticas. E a Nalu, né, a querida Nalu, saudades, querida, está falando que a contextualização é muito importante, o reducionismo fere as correntes culturais que estão presentes na diversidade sexual contemporânea. Com certeza, é exatamente isso que a gente está dizendo. Reduzir mulheres a cuidado, e a um cuidado que é uma ideia do desvelo, da maternidade, de um cuidado do lar, é reduzir possibilidade de existência, né? E aqui a gente está propondo a ideia de que cuidado é humano e que não é só individual, algo egoístico, mas que é fruto de uma reflexão, é de um exercício de posicionamento diante do mundo. Então, por exemplo, pode ser que eu me posicionar contra uma determinada política é fruto da minha ética de cuidado de si, porque eu estou me posicionando e refletindo sobre mim diante de uma política que me fere como sujeito. E fere a mim, ferindo também a vários outros. Porque a gente nunca é sujeito sozinho, né, gente? A gente é parte de coletivos. E aí, voltando Coletivos, aqui para total. o que a Júlia trouxe da pornografia, né, Júlia? Quando eu li a sua monografia, uma das coisas que me chamou a atenção foi o recurso, né, que parece ser quase naturalizado por muitos homens
principalmente homens jovens, ao uso da pornografia como uma forma de dar vazão, né, ao seu desejo, mas de uma maneira individualizada, autocentrada, e que, né, se desencadeia na masturbação, que muitas vezes se torna uma masturbação compulsória, mas em alguma medida reflete o desejo desse homem sobre os corpos. Né? A pornografia mainstream, em alguma medida, ela está muito fundada no jogo de dominação, de agressividade, né? E de hipervalorização do gozo masculino. Né? Tem um verdadeiro culto ao sêmen ali, né? naqueles filmes mainstream. Então isso me chama muita atenção, né? Como que a pornografia ela funciona como um certo mecanismo de alienação. E aí que eu estou falando da pornografia mainstream, né? Mas ele funciona como um certo mecanismo de alienação do sujeito do cuidado de si. E aqui entendendo o cuidado de si com essa dimensão mais ampla, social. né? Como é que surgiu assim mais a pornografia lá na monografia, né? Como é que você lembra e também você pode falar da sua experiência como psicóloga, né? Como sujeito no mundo, como uma mulher que enxerga esse fenômeno, né? Aí. Uhum. Então, a questão da pornografia na minha pesquisa foi interessante, assim. E eu acho que, na verdade, isso é um dado mais geral, que a pornografia está muito inserida ali no início das vivências, das experiências sexuais masculinas, né? E, e era engraçado quando eu perguntava, por exemplo, o que você considera que foi a sua primeira experiência sexual? E dizendo isso assim, quando eu pergunto, a primeira pergunta da pesquisa foi o que é sexualidade para você? Então, toda a conversa que eu tive foi baseada no que era sexualidade para a pessoa. Então, essa segunda pergunta do quando foi sua primeira vivência sexual poderia ser qualquer coisa, né? Dentro do que ele entende por sexualidade. Mas aí muitos resgatavam essa questão de um primeiro contato com, assim, se perceber excitado por um outro, né? Tanto por vê-lo quanto por ser tocado por ele, etc. Mas aí muitas vezes esse contato vinha através do acesso à pornografia, né? E muito presente, né? Muito rotineira. Eu perguntava um pouco também sobre como era a experiência da família, né, em relação a isso. Algumas famílias mais restritivas, mas isso não impedia, outras já ajudavam, comprando conteúdo, dando conteúdo, etc. Mas o que eu fiquei surpresa e que eu achei interessante foi que alguns dos participantes, eles trouxeram assim, e aí nisso eu vi um cuidado de si, sabe? Que é essa sensação de que liberar aquilo que eles chamavam de desejo sexual só através da pornografia e da masturbação era muito reducionista. Então, alguns assim, não, olha, eu comecei a fazer esporte, eu comecei a me envolver com arte, tocar, fazer alguns quadros, fazer caminhadas. Quando eu sentia essa tensão sexual, às vezes eu ia sair com os amigos, ia para um bar, bebia, enfim, encontrando outras formas de dar vazão para essa necessidade. E não ficar nela centrada naquilo da masturbação e do consumo da pornografia. Então isso eu achei interessante, assim, eu achei uma coisa meio, olha, que interessante, parece que nesse momento aqui eles se questionaram o efeito da pornografia e da masturbação na vida deles. Um posicionamento, né? Um cuidado de si, né? Criar uma via Sim, alternativa, né? Legal. E de fato, né, Júlia, eu acho que a gente tem que entender a pornografia como um fenômeno, digamos, coletivo, né? Um mercado bilionário, né? A pornografia mainstream. E de fato, ela é muito mais consumida por homens, mas também é muito consumida por mulheres, né? sim, O mundo sim. todo. Tem todo um gênero, digamos, da pornografia gay, né? Entre homens e pornografia entre lésbicas também, que é muito consumida. E ali, dentro da pornografia mainstream, a gente vê muitos dos preconceitos, estereótipos sociais serem colocados em evidência, né? Então, o machismo, o sexismo, racismo, transfobia, né? Homofobia, lesbofobia. Agora, uma coisa que me chama a atenção e que recentemente eu tive contato, e aí assim, vou jogar isso aqui para a gente debater, você sinta bem à vontade, né, para estudando um pouco dos debates feministas sobre o tema, a gente tem duas vertentes, né, sobre o tema da pornografia.
Uma vertente a gente chama de abolicionista, que ela procura, digamos, entender que a pornografia, toda e qualquer ela, acaba por construir uma dinâmica de dominação contra as mulheres, né, e contra homens que performam masculinidades subalternas diante de homens que performam masculinidade hegemônica. E essa corrente teórica vai discursar no sentido de uma abolição da pornografia como um caminho ético. Outra vertente vai criticar essa primeira vertente, vai dizer que é uma vertente muito moralista e que, na verdade, a pornografia pode ter suas variações. Aí é quando surge o que a gente vai chamar de alt porn, soft porn, e mais recentemente a pornografia que se autodenomina feminista, né? Eu até fazendo pesquisas encontrei uma grande diretora chamada Erika Lust, que tem um site que disponibiliza filmes que vão tentar reproduzir uma sexualidade mais próxima do real, embora ali a gente está ainda trabalhando com a imaginação, com cenários, com a fantasia, mas que é mais cotidiana, que valoriza o prazer feminino, que possibilita subjetividades do desejo variadas, né? Então, experiências sexuais de homens com outros homens, de mulheres com outras mulheres, enfim. E dentro desse debate de variedade de gêneros pornográficos, o que vem me chamando a atenção é entender qual é o olhar das mulheres, né, sobre esse processo. Será que esse processo tenderia a ser uma associação alternativa que expressa algum cuidado de si? Né? Me fica aqui essas perguntas. E aí, assim, é uma pergunta, se você achar que não sei, não quero muito entrar por aí, tudo bem, mas me veio ela assim, agora de uma maneira espontânea, né? Queria saber o que você pensa, assim. O que você acha desses gêneros pornográficos que tendem a não ser tão violentos? Será que eles seriam caminhos alternativos? Ou não? Eles tenderiam a reproduzir a mesma lógica de associação à sexualidade, ao sexo genital e etc. Né? Entendi. Vou responder. Assim, eu vejo a política da redução de danos entrando nas minhas lógicas de pensamento em vários aspectos. Assim, quando a gente vai estudar redução de danos, por exemplo, no âmbito do consumo de substâncias, drogas, etc., Uhum. a base da política é que assim não tem como acabar com a droga do mundo, assim. As drogas que existem no mundo. Não tem como acabar, elas estão aí. Você não vai evitar isso. Elas existem, elas são necessárias. Os medicamentos que a gente usa são tipos de drogas. Esquece, isso não existe. Então, eu acho que para mim essa questão da pornografia entra nesse sentido. Tipo, não faz sentido acabar. Mas aí qual é o outro ponto da redução de danos também? É que você faz um uso pensado, um uso consciente, um uso crítico. E aí eu acho que isso é o ponto, assim. Eu acho interessantes essas novidades que surgem, eu acho elas necessárias, eu acho elas uma alternativa, sim, para sair dessa educação sexualidade baseada na pornografia mainstream, que a gente vê aí que tem diversas repercussões ruins, mas que, sobretudo, é importante que a gente se questione, né? Tipo, eu penso que é isso, assim, por que eu consumo? E eu não falo isso num sentido de proibição, né? Do tipo, não, você não pode consumir. Eu só digo assim, entender o porquê você consome e o que você busca e o quanto aquilo repercute depois em você. Porque, por exemplo, você falando dos corpos, né? Para as mulheres, é muito uma questão de só, digamos assim, ser mais desejada quando é gostosa, e o gostosa é uma magra, é com Uhum. silicone, que tem a vagina, a vulva, que eu acho que nenhuma mulher tem, entende? Então, eu penso que é interessante para sair disso, mas que não deixa de ser pertinente, assim como todas as outras coisas na vida, que a gente experimente estando atento, pensando. Essa é a proposta do Foucault, né? É você refletir. Sim, sim. Né? E eu acho que até nessa sua última fala, a Nese, né, fala disso, assim, a tomarmos cuidado, né,
com a ideia de cuidado não ser confundida com autocuidado, né? Que ela vem, é uma ideia que vem de parrésia da Grécia Antiga, na ideia de estética da existência e subjetivação do sujeito. Perfeito. Eu acho que a gente está tocando nisso, né, de uma maneira um pouco sutil, mas sem dúvida, essa, digamos, essa estética da existência é repensar formas de se posicionar no mundo, se digamos, não é só algo voltado para si, né? Pelo contrário, é algo que a partir da minha reflexão, do meu posicionamento do mundo, eu percebo como que meus atos podem interferir nas relações com os outros. Por isso que eu perguntei da ideia sobre as pornografias dissidentes, digamos, né, e não mainstream, porque é um diálogo, né? Eu e a Júlia aqui, né, gente? A gente está dialogando, um bate-papo, refletindo juntos. E aí, claro que não temos respostas prontas, porque são fatos complexos, né? Não existe aqui. Se a gente começasse a falar para vocês que existe uma resposta pronta, aí eu diria para vocês tomem bastante cuidado com a gente, né? Ó, A Yara vamos ler falou um uma coisa pouquinho super aqui. interessante. Vai, A Yara. Yara. Eu li aqui, eu gostei. Ela disse bem assim: acredito que um ponto importante, para além de olhar para a pornografia em si, é problematizar que isso seja o único meio pelo qual os homens se educam Perfeito. sexualmente, por mais que seja um soft porn. Isso é muito real, assim. Isso é muito real. Eu fico pensando, cara, quantos homens eles conversam? Enfim, pode falar isso aí. Sim, não, eu acho que é isso. Né? Então, por exemplo, posso falar de mim, né? Eu, jovem ali, na minha adolescência, eu me lembro que existiam assim, alguns jogos, né? Digamos, primeiro um jogo da competição. Eu fui um menino assim que demorou a desenvolver uma certa, digamos, vontade de seduzir garotas, enfim. E isso fazia com que os outros me colocassem como menos homem diante da relação. Então, os jogos de competição começam quando esse menino então fala: não, peraí, tenho que provar para aqueles sujeitos que eu sou mais homem. E aí começa esse jogo de quem compete mais, de quem vai mais, né? Aí tem as famosas competições por tamanho do pênis, por número de pessoas que pegou, por qual a mulher que pegou. Todo e qualquer comportamento que é associado ao feminino é estigmatizado, né? Então, a Valesca Zanello fez uma pesquisa interessantíssima que mostra que o xingamento entre diferentes faixas etárias, o principal xingamento que homens consideram ser pior para eles é ser chamado de mulherzinha, ou seja, ser associado a uma mulher, e depois a viado, gay, né, comportamentos homoafetivos, e depois fracassado, que teria uma ideia da eficácia do trabalho, né? Então a gente está aqui, com certeza, acho que a Yara tocou, né? Está indo muito além do pornô. Eita, vai acabar a nossa live, agora que eu Vai vi. acabar. Vai acabar. Poxa, gente, olha, então vou fazer o seguinte, a gente fica com esse gostinho, né, de quero É mais. muita coisa. A gente depois continua esse diálogo. Eu estou fazendo um mini curso na próxima semana, que ainda está com inscrições abertas, está aqui no link da bio do meu Instagram. E, Júlia, gratidão. Quero que você possa Eu que deixar aí uma agradeço. mensagem também de convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho. E gratidão, só gratidão mesmo. Então, a minha página do Instagram não é tão movimentada quanto a sua, mas eu gostaria de deixar, na verdade, uma indicação de um filme que eu assisti. Eu acho que ele super entra nisso que a gente está conversando. O nome dele é Procurando Amy. Tem no Amazon Prime. É um filme de 1997, 1995, alguma coisa assim. E ele super fala sobre essas conversas que a gente está tendo aqui, de um jeito bem interessante. E aí eu realmente queria deixar essa indicação, porque eu acho que é uma forma de continuarem pensando em casa sobre o que a gente conversou aqui. Maravilha. Então eu vou deixar uma dica também, que é o filme Honey Boy. Tá? Mostra muito sobre a subjetivação, iniciação masculina, como, digamos, na relação com o pai. Como um pai pode ser realmente tóxico na construção de um homem e a gente precisa repensar, né? Paternidades ativas, padrões de referência. Com Júlia, certeza. olha, foi um prazer. Pena que Espero acaba que esse rápido. seja só o início de vários diálogos.
E quem está aí assistindo a gente, a live vai ficar gravada. E acompanhe aqui o meu Instagram, Projeto Masculinidades. Tem o Homens Essenciais, que é um grupo de vivências terapêuticas. E acompanhe a... Qual é o seu? O meu é Amaro Psicologia. E aí, quem quiser